Bom, nessa aula de função exponencial, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores sobre equação e na equação exponencial. Essa aula vai consistir em exercícios comentados. Nós iremos resolver alguns exercícios para poder perceber como esse assunto é apresentado em provas e vestibulares. Separei alguns desses exercícios. E o primeiro é esse: sendo 10 elevado a menos x sobre 0,2 igual a 0,00115 sobre 2,3, o valor de x ao quadrado é igual a... Então, nós vamos, de alguma forma, tentar, usando artifícios matemáticos, transformar essa equação em bases iguais e vamos descobrir a nossa incógnita x. Só que quando a gente descobrir esse valor, nós devemos perceber que o que a questão de fato nos pede é o valor de x ao quadrado. Então, depois de descobrir o valor da incógnita, a gente vai elevar ao quadrado para descobrir as respostas. Aqui estão algumas alternativas de A a E. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos pegar esses números decimais e vamos colocar eles em base 10. Como a gente faz isso? Para cada vírgula que nós precisarmos deslocar nesse número decimal, vai ser, para a direita, vai ser um 10 elevado ao expoente negativo. Esse expoente negativo será a quantidade de vezes que nós vamos precisar deslocar a vírgula. No 0,2, só será necessário deslocar uma vez. Então, nós podemos reescrever o 0,2 como 2 vezes 10 elevado a menos 1. No número 0,00115, será necessário deslocar 5 vezes para a direita. Então, nós vamos reescrevê-lo como 115 vezes 10 elevado a menos 5. E o último decimal que nós temos aí é o 2,3 e também deslocará uma casa apenas à direita. Então, vamos ficar com 23 vezes 10 elevado a menos 1. Chegando nisso, o próximo passo vai ser pegar o denominador desse primeiro lado da equação, que está dividindo, e vamos colocar ele multiplicando do outro lado. E vai ficar 10 elevado a menos x igual a 115 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o 2 vezes 10 elevado a menos 1, que estava do outro lado. Tudo isso dividido por 23 vezes 10 elevado a menos 1. Ao fazer isso, a gente consegue cancelar o 10 elevado a menos 1 do denominador e numerador. E a gente só consegue fazer isso porque é uma multiplicação tanto em cima quanto embaixo. Cancela-se, e aí nós vamos ter 10 elevado a menos x igual a 115 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 2 dividido por 23. 10 elevado a menos 1 foi cancelado. Simplificado, né? E agora, fazendo a multiplicação do 2 pelo 115, nós temos 230. 230 vezes 10 elevado a menos 5, permanece o resto, né? Dividido por 22. O próximo passo que nós podemos fazer agora é simplificar, né? Esse 230 pelo 23, divide-se, né?
230 dividido para 23 é 10. E vai nos restar 10 elevado a menos x igual a 10 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, a gente tem uma multiplicação de bases iguais, né? Ali no 10 vezes 10 elevado a menos 5, porque esse 10, ele subtende-se que ele está sendo elevado a 1. A multiplicação de bases iguais, o expoente soma. 1 mais menos 5, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 5 menos 1, 4, e o sinal do maior é o que acompanha o 5. Então, é menos 4. Então, chegamos nas nossas bases igualadas, né? Nossa base igual a 10. Agora, vamos trabalhar com os expoentes. Vamos ter menos x igual a menos 4. O que nós queremos saber é o valor de x, então nós precisamos tirar aquele menos que está acompanhando o x nesse momento. A gente faz isso multiplicando a igualdade por menos 1. Ao fazer isso, nós vamos ter x igual a 4. Muda-se o valor dos dois. X igual a 4, e isso nos leva para o último passo, que é substituir aqui em x ao quadrado. Então, o valor de x é 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E a nossa resposta, letra E. Perceba que se você se apressar ao tentar descobrir o resultado, automaticamente, né, ao chegar aqui em x igual a 4, você pode marcar erradamente, né? Porque a gente tem as alternativas, letra B, né? Então, sempre é importante resolver essas questões, principalmente em vestibulares, né? Com calma, analisando sempre o comando da questão. O que ele quer é o x ao quadrado, então eleva-se o resultado de x. Letra E. Perfeito. Agora, o próximo. Se 4 elevado a x, e tudo isso elevado ao quadrado, é igual a 16 vezes 2 elevado a x ao quadrado, o valor de x elevado a x é igual a... E aqui nós vamos ter as nossas alternativas. Vamos começar resolvendo a potência da potência, né? X vezes 2, 4 elevado a 2x. Vamos transformar o 16 em base 2. Em base 2, vai ficar 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado a 2x. A gente precisa resolver ali o 4, né? Para a gente conseguir obter as bases iguais. Então, a gente reescreve o 4 como sendo 2 elevado a 2. Fica 2 elevado a 2, tudo isso elevado a 2x, igual a 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a x ao quadrado. Perceba que aqui nós temos uma multiplicação de bases iguais, né? Multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, vamos ter o 2 elevado a 4 mais x elevado ao quadrado. Precisamos resolver a potência da potência novamente ali. Vamos ter 2 elevado a 4x igual a 2 elevado a 4 mais x ao quadrado. Chegamos nas nossas bases iguais, igualamos os expoentes. E aí nós vamos ter o 4x igual a 4 mais x ao quadrado. E aí, nós vamos colocar todos esses valores de um lado só da equação e vamos ter uma equação de segundo grau, né? Vamos passar esse 4
com sinal inverso, vamos ter menos 4. E a nossa equação vai ficar desse jeito. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. E aí vamos usar Bhaskara, né? Nessa fórmula, eu já coloquei Bhaskara dentro da raiz, mas também pode ser feito separadamente. E vamos só substituir os valores. E vamos ter x igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Resolvendo, nós vamos chegar em 4, né? Porque a gente faz ali o jogo do sinal, fica positivo. Mais ou menos 16 menos 16, dividido por 2. E a gente vai ter a raiz quadrada de 0, que é o próprio zero. Vamos ter x igual a 4 mais ou menos 0 dividido por 2. Como o nosso Bhaskara foi o discriminante foi igual a 0, isso significa que as duas raízes que nós vamos encontrar serão iguais. Vejamos, x igual a 4 mais 0 dividido por 2. 4 dividido para 2 é 2. E fazendo a diferença, a gente vai ter 4 menos 0 dividido para 2. 4 menos 0, próprio 4, dividido para 2, 2. Ó, raízes iguais. E aí, vamos só substituir, porque o que a questão nos pede é o valor de x sobre x, e o valor do nosso x é 2, então nós vamos ter que x sobre x elevado a x é igual a 2 elevado a 2, e isso nos dá a resposta 4, que é a nossa alternativa B. Próximo exercício. O conjunto solução do sistema 3 elevado a x vezes 27 igual a 9 e y elevado ao cubo mais 2/3 de x y ao quadrado igual a 0 é formado por dois pontos, cuja localização no plano cartesiano é? Então, a gente vai ter que achar o nosso valor, nossos valores para x e para y, formando assim pontos no plano cartesiano. E aí ele nos dá algumas alternativas. Letra A, ambos no primeiro quadrante, quer saber se esses dois pontos se encontram no primeiro quadrante. Se um está no quarto quadrante e o outro no eixo x, um está no segundo quadrante e o outro no terceiro quadrante, um no terceiro quadrante e o outro no eixo y, um no segundo quadrante e o outro no eixo x. A gente vai resolver no outro slide, porque a gente vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Então, vamos pegar essas equações que estão no conjunto, no sistema, né? E passar para cá. Vamos começar com 3 elevado a x vezes 27 elevado a y igual a 9. Vamos começar fatorando, né? O 27 e o 9. Daí a gente vai ter 27 podendo ser reescrito como 3 elevado a 3. E o 9 como 3 elevado ao quadrado. A gente vai precisar resolver aquela potência de potência ali para poder obter as bases iguais. E a gente vai ter 3 elevado a x vezes 3 elevado a 3y igual a 3 ao quadrado. A gente tem ali uma multiplicação de bases iguais, vamos somar os expoentes e obter 3 elevado a x mais 3y igual a 3 ao quadrado. Igualando nossos expoentes, a gente vai ter que x mais 3y é igual a 2. Vamos guardar essa equação aí por enquanto. Vamos resolver a próxima, que estava lá no sistema, que é essa.
y ao cubo mais 2/3 de x, y ao quadrado igual a 0. O artifício que nós vamos usar para resolver essa equação será colocar em evidência. A gente tem ali 3y ao cubo e também tem y ao quadrado. Então, a gente pode colocar o y ao quadrado em evidência. Fazendo isso, a gente vai ter y ao quadrado e entre parênteses vamos colocar o y, porque quando formos resolver isso, y ao quadrado vezes y vai dar o y ao cubo, mais 2/3 de x, né? Também fazendo a multiplicação, a gente vai voltar àquele mesmo resultado, certo? Mas só colocou em evidência o y ao quadrado. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe que tudo isso aqui é igual a zero. Então, ou o y ao quadrado é zero, ou o que está dentro do parêntese é zero. Aqui é uma multiplicação. Para que isso dê zero, um dos dois precisam ser nulos. Então, para y, então a gente tem, né, y ao quadrado igual podendo ser zero, ou y mais 2/3 de x sendo zero. Se isso acontecer, então nós temos que y é o quê? Y é zero, né? Zero ao quadrado é zero. E aqui, se isso acontecer, a gente isola o y. Isolando, a gente pega o 2/3 de x e passa para o outro lado com a operação inversa. Então, a gente vai ter y igual a menos 2/3 de x. Certo? Guarda isso aí também. E agora a gente vai ter, para y igual a zero, vamos pegar aquela primeira equação que a gente chegou ao resultado ali. X mais 3, y igual a 2, e vamos substituir o y por zero. Aí, ao fazer isso, a gente vai encontrar x igual a 2. Então, pronto. Quando o meu y for zero, o meu x vai ser 2. Então, esse vai ser o nosso primeiro ponto. Ponto A, que eu vou chamar. Ponto A é 2 e 0. E para y igual a menos 2/3 de x. Vou pegar novamente aquela equação e vou substituir o valor de y. Perceba que aqui, o que nós podemos fazer para tentar resolver é simplificar o trecho que está multiplicando pelo trecho que está dividindo, certo? Então, a gente vai obter isso, né? Simplificou ali, 3 dividido para 3, né? Como é uma multiplicação e uma divisão, a gente pode simplificar. E a gente vai ficar com x mais menos 2x igual a 2. Que a gente quer saber o valor do x, faz o joguinho de sinal ali, e agora isola o y, né? A gente tem o isolo x, né? A gente tem x menos 2x, e isso é igual a menos x igual a 2. E aí multiplica tudo isso aqui por menos 1, e a gente vai ter x igual a menos 2. Pronto. Para o nosso y... a gente não tem o valor de y ainda, né? Porque tem a variável acompanhando aqui no valor, no resultado de y. Então, a gente vai substituir o x que a gente encontrou para encontrar o y. Aí, vamos fazer assim. Y igual a menos 2/3 vezes o x, que é menos 2. Aí, vamos ter menos com menos mais. 2 vezes 2, 4. 4/3. Agora, nós temos nosso próximo par ordenado, que vai formar o nosso ponto B. E a gente vai ter que B é formado por menos 2 e 4/3. A questão nos pedia a localização no plano cartesiano desses pontos. Então, a gente tem ponto A, ponto B,
Vamos colocar eles num plano cartesiano, que eu trouxe aqui, né? O ponto A, x é igual a 2. Então, marco o 2 aqui no eixo, no eixo x, e o nosso y é 0. Então, o nosso ponto vai ser exatamente no ponto 2 aqui. E o B é formado por o menos 2 no eixo x, então marco menos 2, e 4/3 no eixo y. Ligando esses pontos, a gente vai ter o B aqui. Então, eles se localizam onde? O B se localiza no segundo quadrante e o A se localiza no eixo Y. Sendo assim, a alternativa E, um no segundo quadrante e o outro no eixo X. Próxima. Se x é a solução da equação 3 elevado a 4x menos 1 mais 9 elevado a x igual a 6, então x elevado a x é igual a... Novamente, ele quer saber x elevado a x, né? Nossas alternativas. Vamos começar essa questão. Lembrando da propriedade, né? A gente tem ali no expoente uma subtração. E aí ela é só fazer o caminho inverso, né? Divisão de bases iguais subtrai os expoentes. Então, como está subtraindo, ele veio de uma divisão de bases iguais. Então, a gente pode separar o 3 com os expoentes em uma divisão, ficando 3 elevado a 4x sobre 3 elevado a 1, certo? Mais fatora o 9, e aí a gente pode reescrever como 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a x igual a 6. Ali no expoente também a gente pode fazer o caminho inverso, separando o 4x, né? Porque observe que a gente vai obter nessa soma também um 3 elevado a 2x. Então, usando de artifícios, a gente separa para que a gente também possa obter um 3 elevado a 2x ali, no começo. É isso que a gente vai fazer, potência da potência. Porque vai multiplicar o de dentro pelo de fora e nós vamos voltar para o mesmo resultado. Então, é a mesma coisa, só estamos reescrevendo de uma outra forma que a gente pode por conta das propriedades de potência, certo? E aí, a gente vai ter 3 elevado a 2x, tudo isso elevado a 2, dividido para 3, mais 3 elevado a 2x, isso igual a 6. Agora, nós vamos chamar esse 3 elevado a 2x de y. E nós vamos ter y ao quadrado sobre 3 mais y igual a 6. Nós precisamos tirar aquele 3 ali que está dividindo. Vamos fazer isso multiplicando essa equação toda essa equação por 3, né? E daí a gente vai obter 3y ao quadrado sobre 3 vezes 3y igual a 18. A gente pode simplificar esse 3 da fração o de cima pelo de baixo. E nós vamos ter y ao quadrado mais 3y igual a 18. Passando esse 18 para o outro lado com uma operação inversa, a gente obtém uma equação de segundo grau. Já sabemos como a gente resolve isso, né?
Então, vamos substituir os valores. E vamos ter y igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. E a gente vai ter menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 mais 71, dividido por 2. Esse 9 mais 71 vai ser raiz quadrada de 72, vai ser raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Então, vamos ter y igual a menos 3 mais ou menos 9 dividido por 2. Como o nosso Bhaskara, né, o resultado foi 81, então quer dizer que a gente foi maior que zero e a gente vai ter duas raízes diferentes, né? Então, x', y' é igual menos 3 mais 9 sobre 2, que é igual menos 3 mais 9 igual a 6 sobre 2, igual a 3. Y', é menos 3 menos 9 sobre 2, que é igual a menos 12 sobre 2, que é igual a menos 6. Agora, vamos pegar aquela equaçãozinha que a gente criou ali no começo, né, do y. E a gente descobriu os valores de y, certo? Só que y se gerou a partir da substituição de 3 elevado a 2x. Então, a gente tem que voltar para isso. Aqui, né? 3 elevado a 2y igual a x, igual a y. Como nós descobrimos o valor de y? Os valores, né? Porque são 2, então a gente vai fazer para cada, né? Para cada valor. Para y igual a 3, nós vamos ter 3 elevado a 2x igual a 3, né? Base igual já. Esse 3 é elevado a 1. Então, a gente tem que 2x é igual a 1. E x é igual a meio. E para y igual a menos 6, o resultado é negativo, então a gente não vai usar só vai usar o valor que estiver positivo. Então, a gente tem que x é igual a 1 meio. Acabou a nossa questão? Não, porque o enunciado pediu x elevado a x. Então, a gente tem mais o finalzinho da questão. Descobrimos que x é meio, substituindo isso em x elevado a x, a gente vai ter meio elevado a meio. A gente pode transformar esse expoente, que é uma fração, em uma raiz, né? No denominador da fração que está no expoente, vai virar o índice da nossa raiz. E o numerador, que é 1, vai ser o número que vai elevar o valor de dentro da raiz. Então, a gente vai ter raiz quadrada de meio, né? Como ia ser elevado por 1, não precisa colocar, porque é ele mesmo. A gente pode separar essa raiz, colocar raiz no numerador e no denominador separadamente. A raiz de 1 é ele mesmo, então a gente vai ter 1 sobre raiz de 2. E vamos fazer a racionalização em cima e embaixo. Aqui. Como se faz isso? Pegando a raiz do denominador e multiplicando ela tanto no numerador quanto no denominador. Daí nós vamos ter 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então a gente vai ter raiz de 2 sobre 2. E a nossa resposta vai ser a alternativa A, raiz de 2 sobre 2. Essa é a nossa última questão. Ela é também
meio compridinha. E é o conjunto solução da inequação módulo de raiz cúbica de 2 elevado a x menos 2, tudo isso elevado a x mais 3, maior que 4 elevado a x. Aí a gente tem algumas alternativas, né? Ele quer o conjunto solução. A gente tem aí alguns conjuntos. Nós vamos resolver essa inequação e depois fazer um estudo de sinais para saber qual dessas soluções é a dessa equação. Então, vamos pegar. Esse 4 e reescrever ele como 2 elevado a 2. Essa raiz, a gente vai transformar ela em um expoente fracionário. O 3 que está no índice vai ser o denominador, e o que está elevando 2 vai ser o numerador, que no caso é o x menos 2. Então, a gente vai ter 2 elevado a x menos 2 sobre 3. Tudo isso elevado a x mais 3. Maior que 2 elevado a 2x, né? Isso porque a gente já reescreveu 4 de forma fatorada. Agora a gente faz a multiplicação, né? De expoente pelo expoente. E a gente vai ter 2 elevado a tudo isso, né? Maior que 2 elevado a 2x. A gente já tem bases iguais, né? O 2. Então, vamos considerar agora apenas os expoentes, que vai ser o nosso x menos 2 sobre 3, vezes x mais 3 maior que 2x. A gente vai tirar fazer a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação de um pelo outro, né? Multiplica cada termo de um pelo outro. Por exemplo, a gente vai pegar o x do x menos 2 e o x ele vai multiplicar nesse outro parênteses de x mais 3 por cada um dos elementos. Então, x vezes x vai ser x ao quadrado, x vezes mais 3 é 3x. Agora temos o menos 2 vezes x igual a menos 2x. Menos 2 mais 3, mais com menos, menos 2 vezes 3, 6. Tudo isso dividido por 3, sendo maior que 2x. Aí a gente faz ali a gente tem 2 elementos que estão acompanhados de x, então a gente já pode resolver, que é o 3x menos 2x. Isso vai ser igual a menos x. E aí, a gente passa o 2x do lado da equação para o outro com sinal inverso. Maior que zero. Né? Ali o sinal estava mudado. Estava 2x ao quadrado menos x mais 6, mas o correto é o positivo. Embaixo está correto. X ao quadrado mais x menos 6 menos 6x dividido por 3 maior que zero. E a gente vai passar esse x para o outro lado, que está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 0 é 0. Aí a nossa inequação. Inequação de segundo grau, né? X ao quadrado menos 5x menos 6.
Vamos pegar essa equação agora e descobrir as raízes, né? Por Bhaskara. Aqui já coloquei com os valores substituídos, né? E a gente vai ter x igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Resolvendo, nós temos x igual a 5, fez a jogo de sinal, mais ou menos 25 mais 24 sobre 2. 25 mais 24, 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, a gente vai ter x igual a 5 mais ou menos 7 sobre 2. Primeiro resultado para x vai ser 5 menos 7 sobre 2, 5 menos 7. Subtração com sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 2 sobre 2. Igual a menos 1. E o segundo valor, x mais 7 sobre 2, 5 mais 7 sobre 2, 5 mais 7, 12, dividido para 2, 6. Nossos dois valores para x é menos 1 e 6. Agora a gente precisa saber qual é o conjunto solução. E a gente vai fazer um breve estudo de sinais. A gente tem uma inequação maior que zero, né? Em uma equação de segundo grau, nós já vimos isso, vamos só relembrar. Nós temos 3 ocasiões. Quando quando ele é igual a zero, quando ele é maior que zero e quando ele é menor que zero. E nesse caso, ele é maior que zero. Então, tem os dois pontos vão ficar aqui, né? É uma equação de segundo grau, vai ser uma curva e voltada para cima. Os nossos dois pontos ali, x1 é o menos 1, x2 é o 6. Observem que a curva tem pontos onde eles são negativos e onde eles são positivos. E como nossa equação é maior que zero, só nos interessa a parte que for maior que zero. Então, no menos 1, tudo o que é menor que menos, a parte toda que é menor que menos 1 é positiva. E no 6, a parte toda que é maior que ele é positiva. Então, sabendo disso, nosso conjunto solução vai ser a letra C, onde x pertence aos números reais, tá o quê? O x seja menor que menos 1, né? Aquela parte verde ali, menor que menos 1, positiva. Ou o x maior que 6, a outra parte verde ali, positiva, certo? Com isso, letra C, e finalizamos mais uma aula.